Boa noite para todo mundo. Bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Bom, dando seguimento à ideia do canal, que é transmitir um pouquinho de conhecimento. Hoje, o assunto que a gente vai falar é sobre pâncreas. Vocês sabiam que a quarta maior causa de óbitos de câncer é câncer de pâncreas? E depois que esse dado veio à tona, conversando com a nossa convidada, eu me assustei, né? Porque eu também não tinha muito conhecimento sobre o pâncreas, não entendia muito bem, achava que era até um órgão e é uma glândula. Então, a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Vivian, que deve estar conectando, e ela vai poder sanar um pouquinho dessas nossas dúvidas, ou que a gente possa aprender um pouquinho mais com ela sobre esse assunto. Vamos dar uma guardadinha, ela conectar. Já combinei também que ela, né, deixou aqui autorizado o perfil da live para ficar aberta para as perguntas. Então, se você tem um tema, podem fazer, que a doutora Vivian vai responder todas. Tá bom? Oi, doutora! Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, tá tudo bem contigo? Tudo ótimo, dia Que bom. chuvoso. Dias chuvosos, né, doutora? Exato, feriado Eu foi bom para estudar pâncreas, né? Foi bom para eu dar uma lidinha e aprender um pouquinho mais para a gente poder conversar e Exato, divagar um pouquinho sobre esse assunto. Eu estava comentando com o exato. pessoal Uhum. sobre a quarta maior causa de óbitos de câncer é de pâncreas, né? É por causa de ou é Exato. de, né? Deixa eu te Uhum. apresentar e vamos Então entender um já, pouquinho. vamos lá. Uhum. Bom, doutora Vivian Martini, nossa convidada de hoje do Gerando Conteúdo, gastroenterologista e endoscopista. Seja muito bem-vinda. Pô, prazer estar aqui no teu canal, sempre assistindo, maravilhosos conteúdos. E vamos lá, vamos conversar. Doutora, então tira essa dúvida para nós. É causa de Uhum. óbitos por câncer de pâncreas ou é por Sim. causa de outra? Como é que é a nomenclatura? Como é que a gente fala isso? Então, assim, o câncer de pâncreas, a incidência dele é baixa, assim, ele tem o 11º câncer, né, de incidência, de causa. Agora, a morte, o óbito pelo câncer é o quarto câncer que mais mata, entendeu? No Brasil. Então, por exemplo, é mais comum em homens, né, em negros, em homens, em maiores de 60 anos, então tem, né, essas questões aí. Então, o homem, o mais comum ali é próstata, aí cólon, pulmão, pâncreas é o quarto. Mulher, mama, intestino, pulmão, pâncreas também. Então, isso o adenocarcinoma do pâncreas, né? Porque o pâncreas ele é um órgão ali que ele tem vários tipos de células, né? Então, ele tem a parte endócrina, exócrina, depois a gente vai falar um pouco dessa anatomia dele. E o adenocarcinoma ductal do pâncreas, que é da parte exócrina, é o mais agressivo aí, é o quarto causador aí de óbitos, né, dos cânceres aí. É, Bom, então, doutora Vivian, vamos começar primeiro assim. O que é o pâncreas? uhum. Então, o pâncreas ele é um órgão, né, situado no abdômen e ele tem essas duas funções, né? Ele é um órgão glândula, vamos falar assim. Então, ele tem essa parte digestiva, né, exócrina, então ele vai produzir as enzimas que fazem a nossa digestão, que é fundamentais, né? Então ele vai produzir amilase, que quebra amido, lipase, que quebra lipídios, né? E as proteases, que quebra as proteínas. Então, é o que a gente come. E tem a parte endócrina, né, dele, que vai produzir os dois principais hormônios, que é a insulina, que vai fazer o açúcar entrar na célula, né, que é o combustível da célula, e o glucagon, que quando nós estamos em jejum, por exemplo, está faltando açúcar no sangue, o glucagon faz tirar dos órgãos que acumulam, né, o glicogênio e jogar para o sangue para servir de combustível. Então ele tem essas duas funções aí, é um órgão que está no abdômen, porém um órgão ali quietinho, ele é retroperitoneal, então ele é lá atrás, né, atrás do estômago, é um órgão pequeno ali, de 15, 25 centímetros, depende da estrutura da pessoa, e pesa 150 gramas, então tá lá escondidinho, mas tem essas duas funções fundamentais para o organismo, né? Então, Doutora, uma pessoa vive sem? não, pâncreas não tem como, por isso a gente tem até o transplante pancreático, né, que hoje tem, tá
em alta aí, não tem como, porque ele tem essa produção endócrina e exócrina, né? Então, inviável. Tá. Então, as funções dele, a senhora acabou de citar pra gente. Ele tem essas duas grandes funções, e ele tem algumas outras funções que são menores ou não? São essas duas e... São as principais. Essas endócrina e exócrina são as principais. Tem outros hormônios que ele acaba produzindo ali, mas a parte exócrina são esses fundamentais que eu lhe falei aí, da parte digestiva, né? Então... Tá. E quais são as doenças que podem afetar o pâncreas, doutora? Então, o pâncreas, ele pode ser inflamado, né? São as causas de pancreatite. Então, as principais causas que podem inflamar o pâncreas é o álcool, né? O consumo abusivo de bebidas alcoólicas, os cálculos biliares, porque aí que tá, o pâncreas, ele se conecta com o ducto que vem do fígado, da bile, que traz a bile, né? Então, o ducto biliar, ele vem do fígado, junta com a vesícula e vai desembocar junto com o ducto do pâncreas. Então, se você tiver uma pedrinha lá na vesícula, essa pedra resolve migrar, ela pode obstruir o canal da vesícula da bile, perdão, e do pâncreas também. Então, isso gera o quê? As enzimas pancreáticas, quando vão sair, tem uma obstrução, não consegue sair, elas começam a digerir o próprio pâncreas, aí gera pancreatite, né? Então, a segunda causa são os cálculos, né, biliares, e a terceira causa, que tem aumentado muito, é a hipertrigliceridemia, o excesso do triglicerídeo no sangue, né? Que vem ou genético, familiar, ou da alimentação errônea, né? O excesso do carboidrato vira triglicerídeo, e eles vão danificar, intoxicar o pâncreas, coitado. Doutora, eu até dou risada porque todas as lives, todos os assuntos, até hoje do Gerando Conteúdo, nós fizemos, essa aqui, se não me engano, é a 25ª live já, todas foi falado da questão da alimentação. Ela afeta em todas as lives que nós conversamos, ela foi um fator muito relevante, a questão da alimentação. Que coisa, né? Como a gente tem se alimentado mal, né? Exato, tanta tecnologia, né? Tanta informação, e infelizmente tem isso. Hoje, por isso que a gente da Gastro tem uma equipe multidisciplinar, né? Com nutricionistas, endócrinos, né? Porque é fundamental. A gente é o que come. A gente é o que come, é verdade. Então, existe transplante de pâncreas. Se eu tiver um... Isso, exato. Tá. Em qualquer estágio, doutor, esse transplante ele é autorizado? Como é que é essa questão do transplante? Tá, o transplante do pâncreas, ele vem mais na situação da diabetes avançada, né? Principalmente a diabetes tipo 1, né? Que é aquela autoimune. Então, a pessoa tem desde pequenininho, juvenil, então ela vai ter uma doença, por exemplo, a pessoa começa a desenvolver uma diabetes com 5, 6 anos de idade, quando essa pessoa tiver 30, ela já vai ter as consequências que a diabetes gerou, né? Mesmo com tratamento, então vai ter retinopatia, principalmente nefropatia, né, as lesões dos vasos renais. E esse paciente muitas vezes já está na hemodiálise, né, porque os rins já estão uma insuficiência crônica, já não funcionam por conta do diabetes. Então, em geral, são feito o transplante duplo, pâncreas e rins, né? Mais no sentido de organizar essa parte da saúde da pessoa na questão da falta da insulina aí, né, da diabetes. Então, o pâncreas, o transplante é mais nesse sentido, né? De você poder tirar o paciente da diálise e poder reduzir o uso da insulina exógena, né? Ou trocar para uma insulina via oral, enfim, melhorar a qualidade do paciente, porque o paciente é novo, né? Então, é mais nesse sentido. O paciente diabético totalmente descompensado, avançado, então a gente sugere o transplante de pâncreas, doador cadáver, né? Porque não tem como tirar o pâncreas de um, nem metade, e dar para o outro como fígado. Então tem que... Agora, quando tu disse, do cadáver, até olhei de claro, óbvio. Sim, é como o coração, né? O paciente tem morte encefálica, mas tem os órgãos vitais, aí você vê a compatibilidade sanguínea, né? E outras coisas ali, para não ter rejeição, e faz a remoção de o doador. É comum? É comum, as pessoas ainda estão receosas, não doam? Sim, assim, é um transplante difícil, tá? Porque a cirurgia de pâncreas, ainda mais junto com rins ali, não é muito fácil. Eu entrei em algumas na residência, a gente fazia muito de fígado, alguns pâncreas nós chegamos a fazer. Então, assim, é uma cirurgia que hoje evoluiu muito, né? Mas no começo tinha algumas morbidades altas, ou comorbidades, fístulas, ou então abria
você tem que dar pontinhos e fazer anastomose de artérias ali, às vezes dava rejeição ou dava isquemia do órgão, né? Mas hoje evoluiu muito, né? Principalmente nas grandes capitais são feitos, Estados Unidos, enfim, então cresceu muito, avançou muito, né? Tá. E doutora, por Uhum. que que o diagnóstico do câncer é tão tardio quando a gente fala em pâncreas? Exato. Então, hoje está mudando um pouco, né? Mas é que assim, o pâncreas, quando é o adenocarcinoma, que ele é bem ali mais avançado, mais agressivo, vamos colocar assim, uma lesãozinha ali maior que 2 centímetros já está causando estrago, entendeu? Então, e os sintomas dele, muitas vezes a pessoa tem dor na região ali do estômago, que a gente chama de epigastro, né? Tem vômito, perda de peso, aí acaba atrelando, será que é uma gastrite? Será que é um problema no fígado, um problema na vesícula? E quando vai ver, já está avançado, né? Por isso que hoje a gente tem que investigar uma dor na região do estômago, não fica só pensando, principalmente paciente também mais idoso, acima de 60 anos, fica pensando só em gastrite e fazer endoscopia, não. Vamos fazer, claro, mas vamos avaliar os órgãos adjacentes também, que faz parte da digestão. Nem sempre a dor na região do estômago é do estômago. A pancreatite também dá dor nessa localidade, entendeu? E a gente acaba esquecendo do pâncreas ali, né? E é gravíssimo a pancreatite, né? Assim como as neoplasias, né? Mas hoje tem avançado, viu, os diagnósticos. Tá bem Mas bacana isso. tá mais Uhum. rápido, mas é uma questão do mais de conhecimento ou a questão que o médico, hoje em dia, a medicina está um pouco mais avançada, consegue ver mais rápido ou identificar isso mais fácil, doutora? Sim, exato. Esse avanço, né, do fator genético, fator ambiental, que eu citei, tabagismo, etilismo, genético, que tem histórico na família de câncer de pâncreas, ou link também com câncer de cólon, não polipóides, melanomas múltiplos na família, até o câncer de mama, que tem alteração dos marcadores BRCA1, CA2, tem que investigar pâncreas que tem link genético, tá? Então, quando vê que o paciente já tem esses links, a gente tem solicitado e os exames evoluíram muito. Hoje a gente consegue fazer uma ressonância, uma tomografia muito mais rápida, né? Com a tecnologia avançada das reconstruções dos cortes, né? Nas imagens. Hoje nós temos a ecoendoscopia, tá? Que é um exame que pouca gente conhece, que é uma endoscopia, e na ponta do aparelho tem um ultrassom. Então você consegue escanear, fazer uma visão bem próxima de todo o pâncreas, porque o pâncreas fica atrás do estômago, né? É um pedacinho ali do duodeno. E tem a vantagem que esse exame você pode passar uma agulha pelo canal do endoscópio e coletar biópsias do material pancreático, tá? Então você tem lá uma suspeita de um cisto ou um nódulo no pâncreas. Você não vai abrir o paciente, operar o paciente de cara. A tomografia não coleta material, a ressonância nem tampouco. Você faz a ecoendoscopia, como um exame de endoscopia. O paciente é sedado, em jejum, você faz o exame e na ponta do aparelho você tem a visão endoscópica e ultrassonográfica. Você vê a lesão, caracteriza, pode pôr o Doppler para ver a vascularização igual um ultrassom. Hoje tem outras técnicas também, que os aparelhos estão bem modernos, de elasto e tudo mais, e contraste. E se você falar, bom, tem que tomar uma biópsia para ver se é um tumor ou não é. Aí você pode coletar através de uma agulha que passa pelo estômago com complicações mínimas, porque ela é fina, e coleta material para ter a análise daquela lesão pancreática com baixa complicação. O paciente levantou, vai para casa, aguardar o resultado depois com o seu médico. Então é fantástico. Esse exame foi fundamental, entendeu? Na Que avaliação legal, pancreática. a senhora como endoscopista, né, especialista também em endoscopia, Uhum. será que então agora a ecoendoscopia vai se tornar mais comum do que a endoscopia, aos Exato. poucos? Assim, no caso para pâncreas, em algumas situações, a ecoendoscopia, ela não tem como ela substituir a endoscopia, né? Endoscopia é uma coisa, a eco para você avaliar através do estômago o pâncreas mais fácil e outras lesões, né? Então, no sentido de pâncreas, sim, a ecoendoscopia hoje é um dos exames mais importantes ali para fechar um diagnóstico, muitas vezes, sabe? Então, doutora, tu comentou que o grupo de risco, então, são idosos, acima de 60. Até vou fazer um comentário aqui também. Grande parte das lives do Gerando Conteúdo, grupo de risco, idoso. Então, a gente tem que prestar muita atenção Sim, na sim. pessoa, né, mais velha, né, que já está num grupo de idosos, né, da melhor idade, porque as Exato. doenças normalmente elas começam a aparecer com mais frequência
acima de 60 anos, né, doutora? Então, esse cuidado também a gente tem que observar os nossos familiares, amigos em casa, para se cuidarem, para Exato. fazer uma rotina de cuidado, né? Exatamente, né? Tem a questão da idade, e hoje a longevidade também. A gente tem pego pacientes aí de 80, 90 anos, né? Então 60 e estão no jovem Novinhos, ali, né? Exato. são Então, jovens, mas então é tem que importante, né? cuidar. Tem que cuidar. Então, um paciente ali dessa idade, que tem já uma pré-diabetes, tá fazendo um quadro ali de dor, vai ver se não tem uma pancreatite. Muitos idosos fazem cistos de pâncreas, né? Que às vezes são neoplásicos, né? Esses cistos. Ou fazendo uma insuficiência exócrina do pâncreas, né? Mas não consegue produzir as enzimas. Aí eles começam a ter diarreia com amarelada, com gordura. Então vai lá achando que a coitada da lactose vai ver a insuficiência do pâncreas, né, na produção da lipase que quebra a gordura, né? Enfim, então temos que atentar sim, com Tá. certeza. Procurar o especialista direitinho, Exato. acompanhar, verificar, né? Fazer toda uma averiguação do que pode ser, né? Não deixar Uhum. passar a dor, ou não deixar que isso não é nada. Não, precisa ser feito um rastreio para ver exatamente o que originou e o que é, né, doutora? Exato, é bem importante. Até o que o paciente, assim, no geral, né? O que ele está tomando, tem algumas medicações que pode gerar pancreatite, né? Algumas infecções, né? Histórico de hereditariedade, apesar que aí é mais novos, né? Então tem que investigar, assim, como um todo, né? Olhar o paciente como um todo ali. Tá. A Elaine, eu ia fazer o questionamento, a Elaine, que já até disse que tu é a top das galáxias, Ô, super uma te querida! elogiou, colocou aqui quais os sintomas desse problema além da diabetes. Do problema no sintomas em geral do que de insuficiência do pâncreas? Eu acho que ela quis dizer isso Ah, em tá. relação ao pâncreas. Quais são os tipos de Uhum. sintomas que se pode se Sim. perceber? Tá, então, aí tem essas duas partes. Então, se não é o endócrino, né, diabético, pode ser o exócrino, né? Então, a insuficiência na produção das enzimas pancreáticas, tá? Então, a pessoa vai ter uma dificuldade na digestão de proteínas, principalmente das gorduras. Então, ele vai se alimentar, vai passar mal, vai ter uma sensação de estufamento, as diarreias com gordura, não vão absorver as vitaminas lipossolúveis, porque eles não têm as lipases para fazer absorção, então a vitamina A, K, E e D vão ser mais baixas, vai ter uma queda de albumina, o magnésio cai também, então esses exames indiretos dá para a gente ter uma noção de que o paciente está tendo uma insuficiência exócrina do pâncreas e investigar a causa ali, tá? Então é importante. Hoje nós temos a esteatose pancreática, né? O povo fala, gordurinha no fígado, esteatose hepática, tem a pancreática também, entendeu? O paciente ali fazendo uma síndrome metabólica, já está com excessozinho de gordura no pâncreas, ele vai ficar fraco, ele vai ficar com dificuldade de fazer a liberação das enzimas ali, a digestão vai ficar difícil, né? E, claro, é difícil, viu, o diagnóstico de insuficiência exócrina do pâncreas, porque ele tem que estar praticamente que 90% do pâncreas ali quase insuficiente para dar essas manifestações mais graves, mas tem algumas outras indiretas ali, por isso que eu te falei, tem que ver o paciente como todo, né, que você já consegue fazer um diagnóstico ali mais precoce. Bom, doutora Então Vivi, é eu acho é um assunto complexo, porque não é exato. só uma coisa. São Uhum. vários vieses que o médico precisa observar, o paciente precisa estar atento, precisa se cuidar, precisa se alimentar bem, questão da bebida alcoólica. Exato. Então, é um misto de coisas, é um misto Uhum. de averiguações que precisa ser feito, um misto de exames, para a gente poder enxergar o pâncreas como uma glândula, né? Que Exato. não vivemos sem. Então, Exatamente. Uhum. é importante. O especialista é a pessoa mais indicada, possivelmente, né, para que possa realmente ajudar o paciente a perceber, né, algum problema no pâncreas, né? Exato, né? E a gente fazendo sempre essa avaliação aí, conseguimos pegar lesões precoces, né? E por isso que temos aí um arsenal de exame de sangue, arsenal de exame de imagem, né? Como te falei da eco aí, que nós temos aqui em Florianópolis, inclusive. Então, assim, hoje, se a gente teve o sintoma, vai investigar, vai ver e vamos atrás, vamos fazer os exames, vamos fazer o seu ultrassom certinho. Hoje temos ressonância, temos os exames laboratoriais aí, vamos contar tudo para o médico, o que você está tomando, tá? Até os fitoterápicos, temos que saber tudo, porque às vezes pode ser causa de uma pancreatite, às vezes medicamentosa, dependendo do que o paciente está usando, né? Enfim. Mas é isso, é um A assunto ideia, que né?
A Vou doutora deixar. Vivi, eu acho que a ideia não é nem procurar uma doença, a gente não está procurando. A gente Sim, está com sim. algum sintoma, e aí o Uhum. sintoma é que a gente precisa observá-lo. A gente não pode simplesmente deixar passar. Essa que é a ideia, né? Mas às Exato, vezes a gente exato. escuta muito, não vou fazer exame porque eu estou procurando doença. A gente escuta muito isso. Sim, exato. Não, a gente está Tem tentando que. vida, né? Saúde. A gente está Uhum. tentando Exato. encontrar meios de que a gente não tenha esses números absurdos que a gente tem aí de óbitos por câncer e câncer, etc. Exato. E dá pra gente muitas vezes fazer um diagnóstico precoce assim, paciente que tem dor no estômago, né? Às vezes ele faz só endoscopia, achou uma gastrite, é isso, não vou mais nem ver. Esquece que a gente não é só estômago, né? Que a gente tem tudo ali. Então, e também aos pacientes diabéticos, eu acho que é importante dar uma atenção maior, né? O diabetes tipo 2 tem uma incidência alta, tá? Né? Os idosos têm bastante, mas muitas vezes ali pode ser por alguma lesão no pâncreas, gerando uma insuficiência na produção da insulina. E a gente Sim. tratando como um diabetes simples tipo 2 pela síndrome metabólica, mas você vai ver o pâncreas ali tem coisa. Então, Tem vamos coisa. tentar, vamos dar uma checadinha, não custa nada, né? Abre o olho. Ó, a doutora Exato. Marinês fez uma pergunta bem legal aqui, ó. Qual que é a dose Uhum. diária de álcool que o pâncreas aceita? Então, a dose para homem, né, diária, até igual praticamente que do fígado, é 30 gramas de álcool para homem e 20 mulher. Então, tem, claro, né? Tem paciente que às vezes tolera um pouco mais, mas no geral é isso. Né, que Isso em dá mais ou gramas, menos. em ml é mais ou menos a mesma coisa, né, É, que doutora? nem do homem dá, se não me engano, umas três garrafas de cerveja, por exemplo, de 600, entendeu? É uma dose ali diária que aos poucos vai danificando. Ah, tá. Então essa dose seria uma dose que já faria mal. Isso, é a Na dose verdade, ali já que. faria mal uma garrafinha por dia, né, doctor? Mas É, três tem que. garrafas já Três tá muito garrafas mal já pro tá pâncreas. no máximo ali, e com Passou do certeza nível, a vai. doutora Marinês Passou aqui do nível. ferrou, vou ter que procurar. Ai, olha, exagerada. Até parece. E Até claro, e parece. muitas vezes assim o alcoolismo acaba puxando o tabagismo, né? E o paciente que bebe bem também vai ter obesidade, né? E uma coisa vai puxando a outra e vai danificando. Acaba comendo churrasquinho, aí vai a questão da gordura, né? Então acaba puxando tudo isso, vai danificando a parte pancreática, né? Não tem jeito. Vamos cuidar. Vamos cuidar da alimentação. Eu acho que é o foco, foco máximo aqui da live sobre pâncreas, acho que é a questão da Exato. alimentação, né, doutora? Exato, né? Tem que saber ali a dosagem, né? Senão vira veneno. Isso, boa. Bom, doutora Vívia, muito obrigada Poxa, eu que por agradeço. esses minutos. Passa muito rápido, né? A gente, quando vê, Sim, vai quando. conversando, já passou É. 20, 30. Muito obrigada por Uhum. ter né, transmitido um pouquinho do conhecimento do que tu sabe muito. Te Pô, que agradeço, agradeço. tá? A Uhum. live vai ficar aqui, vai ficar no podcast, vai ficar no Instagram do Ah, GTV, bacana. depois te passo Uhum. também, tá Ah, bom? legal, para passar para os amigos e quem não pôde assistir. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer que puder sempre estar à disposição para a gente passar conteúdos, né? Que eu acho que a gente precisa disso, né? Passar informações e no caso do pâncreas, vamos fazer as coisas bem precoce, né? Vamos cuidar Vamos dele e fazer o cuidar, diagnóstico ó. precoce. 1000 elogios ali pra senhora, a doutora Viva Médica Show, é a minha anja, teve tudo aqui na Ó, live, tá poxa, ó, bom? esses pacientes aí, beijo para todos. Obrigada, viu, Beijo, beijo. doutora? Tenha uma boa noite. Obrigada. Até Você mais, tchau, também, fica com tchau. Deus. Tchau, tchau, boa noite.